os elementos químicos. Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka chegando com a boa química e o professor Matheus. E que lhe parece a tabela periódica? Estranha tabela periódica. E que tal Linus Pauling? Puxa vida, daqui a pouquinho o professor Matheus irradiando os seus conhecimentos na boa química da vida. Olá pessoal, hoje vamos estudar o quinto fator de alteração na velocidade de uma reação, que é o catalisador. Só que para se entender o catalisador, nós temos que conhecer o caminho energético de uma reação química. De novo, vamos pegar a reação que pegamos em todas as aulas como exemplo, H2 mais I2 para produzir os dois do HI. Para se falar no caminho energético, eu tenho que pensar na fórmula estrutural de cada substância. Então, entre os átomos de hidrogênio, temos aí uma ligação covalente. Entre os átomos de iodo, também uma ligação covalente. E as moléculas do HI, entre hidrogênio e iodo, também uma ligação covalente. Quando se estudou a teoria do octeto, que determina a estabilidade, ela indica que os átomos alcançam a estabilidade quando atingem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio, que fica estável com 2. Então, quando se estabelece uma ligação química, significa que os átomos estão estáveis. Então, a primeira providência que nós temos que tomar para que uma reação química aconteça é em desestabilizar esses átomos. E para isso, nós temos que quebrar todas as ligações presentes nas substâncias que nós estamos reagindo. Ué, mas quebrar uma ligação, o que me interessa é em termos energéticos. Olha só, nós temos aqui uma ligação química. Se eu não fizer nada com ela, ela fica aí. Para eu conseguir quebrar uma ligação, eu tenho que fornecer energia para o sistema. Conforme eu vou fornecendo, ele vai absorvendo. Você vai fornecendo, ele vai absorvendo. Com essa absorção, cria-se uma tensão nessa ligação e ela vem a se romper. Então, para que haja a quebra dessas ligações, o sistema absorve energia. Bom, mas para a reação acontecer, eu tenho que quebrar essas ligações que vimos em função da absorção de energia e vai formar as ligações lá no produto. Só que quando nós invertemos qualquer que seja o processo, está invertida também as características energéticas. Quer dizer, quebrar e formar ligações, um é o inverso do outro. Então inverteu também essas características. Quer dizer, se para quebrar ligações o sistema absorve, para formar ligações o sistema libera energia. É só a gente lembrar, numa reação de combustão, pensa lá no isqueiro. Lá no isqueiro você tem aquela válvulazinha, e só o fato de você abrir essa válvula já é o suficiente para que se tenha combustão? Não, né? Hora que eu abro essa válvula, o combustível já está se colidindo com as moléculas de oxigênio presentes no ar. Mas agora nós estamos vendo que só a colisão não basta. Quer dizer, no caso da combustão, a gente tem que fornecer aquela faísca, né? Quer dizer, aquela faísquinha é exatamente a energia necessária para quebrar todas as ligações do combustível e do oxigênio. Aí a reação acontece, aí nós temos a chama, e nessa chama nós não estamos tendo a liberação de calor. Todo esse calor liberado é por conta de todas as ligações químicas que estão sendo formadas. Então toda a reação para acontecer absorve uma certa quantidade de energia para quebrar as ligações dos reagentes e libera energia por conta das ligações químicas formadas. Mas o que nos interessa para estudar a velocidade de reação é um estado que é um estágio intermediário entre os reagentes e produtos. Acompanhe aí na tela. Eu vou fornecendo energia, os reagentes vão absorvendo. Vou fornecendo energia, eles vão absorvendo até o instante que essas ligações químicas estiverem praticamente quebradas. Nesse instante que as ligações dos reagentes praticamente quebrou, a ligação do produto já começa a ser formada. Esse estágio intermediário, onde a ligação dos reagentes praticamente quebrou e a do produto praticamente formou, é o que é chamado de complexo ativado. E a importância do estudo do complexo ativado é que o seu alcance é a garantia de que a reação vai acontecer. Eu quero que aquela reação química ocorra, eu tenho que fornecer energia para que haja o alcance desse complexo ativado. E a energia que eu tenho que fornecer para se atingir esse estado intermediário é o que nós chamamos de energia de ativação. É a energia para ativar a reação. Tudo que falamos, nós traduzimos para um gráfico, onde na ordenada colocamos a energia e na abscissa exatamente a coordenada, o caminho energético dessa reação.
Inicialmente temos aí os reagentes que já têm um certo teor energético. Só que essa energia não é suficiente para que a reação aconteça. Nós temos que fornecer. Então eu vou fornecendo energia, ele vai absorvendo. Vou fornecendo energia, ele vai absorvendo, até se atingir o complexo ativado. A partir desse ponto, o sistema não absorve mais, né? Porque aí é onde quebrou definitivamente a ligação dos reagentes e vai formar as ligações lá no produto. E se eu tenho formação de ligações, o sistema vai liberando calor. Vai liberando, liberando, liberando. Vamos supor que chegue até aí, onde a gente tem as nossas substâncias produzidas. Vamos colocar alguns valores numéricos para ficar mais fácil de você enxergar. Vamos partir de que os nossos reagentes apresentam aí 20 kJ de energia térmica. E o complexo ativado apresenta aí 100 kJ. O que nos interessa para falar em velocidade é a energia de ativação. Se os reagentes apresentam 20 kJ de energia e o complexo ativado tem 100, quer dizer, dos 20 nós temos que atingir esses 100. Eu tenho que fornecer a diferença. Então quer dizer que a energia de ativação para essa reação é de 80 kJ. Ora, mas o que é que essa energia de ativação tem a ver com a velocidade da reação? Olha, vamos imaginar uma reação que apresente uma energia de ativação muito alta. Você vai fornecendo energia, ele vai absorvendo. Você vai fornecendo energia, ele vai absorvendo, e o tempo está passando. Você vai fornecendo energia, ele está absorvendo e o tempo está passando. Observe, se a energia de ativação é muito alta, significa que vai demorar mais para eu atingir o complexo ativado. A reação vai demorar mais para acontecer, velocidade menor. Ao passo que se eu tenho uma reação que tem uma energia de ativação pequena, eu forneço um pouquinho de energia, já alcanço o complexo ativado, a reação já ocorre. Ou seja, quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. Então, se ele me fornecer vários caminhos energéticos de várias reações químicas e pedir para eu determinar em qual delas nós temos a maior velocidade, basta você identificar aquela reação que apresenta a menor energia de ativação. Só depois que nós temos essa ideia do caminho energético é que nós podemos começar a falar no catalisador. E a primeira coisa importante, o catalisador é sempre uma substância que, quando é colocada aí numa reação, aumenta a sua velocidade. Então, olha, inclusive, catálise, ela é usada normalmente como sinônimo de aumento na velocidade, né? Mas tem que tomar cuidado com o conceito. Catalisador é sempre uma substância que entra, participa da reação e, com essa participação, ele aumenta a velocidade da reação. Um tipo de exercício que é muito comum, ele vem contando para a gente toda a história da reação. E lá no meio dessa história ele diz que adicionou uma substância e por conta disso a velocidade da reação aumentou. Se ele me diz que adicionou uma substância e por causa disso a velocidade da reação aumentou, ele já está me afirmando que essa substância adicionada é um catalisador dessa reação. Eu disse para vocês que o catalisador participa da reação, né? Ele participa das etapas da reação. Só que ao final do processo, o catalisador é completamente regenerado. Então é por isso que a gente diz que um catalisador ele não é consumido na reação. Só que a hora que aparece escrito que ele não é consumido, a primeira impressão que dá é que ele não está fazendo nada. Quer dizer, mas cuidado, o catalisador ele participa da reação, só que ao final do processo ele reaparece completamente lá no produto. Quando nós vamos representar uma reação química, na maior parte das vezes, vem representado apenas o ponto de partida e o ponto de chegada. Agora, ele pode trazer para a gente todas as etapas de uma reação e colocar o catalisador aí no meio e pedir para você identificar qual é a substância que está atuando como catalisador. Aí é só você observar o que nós temos no início e o que eu tenho no final da reação. O catalisador é aquela substância que está presente inicialmente, participou das etapas e ao final foi totalmente recuperado. Sobre o catalisador, nós temos que mostrar aqui como é que ele altera a velocidade da reação, mas isso é o que nós vamos mostrar no próximo bloco.